Você gasta para preencher o quê? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um esclarecimento, uma consciência sobre as emoções que normalmente leva você a gastar, que te mantém num ciclo vicioso, onde essa renda ela acaba não comportando muitas vezes a sua realidade, e aqui acontece os endividamentos, a dependência muitas vezes de um cartão de crédito, de um cheque especial, de ficar dependendo de empréstimos, de consignados, justamente pelo fato de você não compreender o motivo de estar gastando mais do que ganha. Para quem não me conhece e chegou aqui agora, meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora financeira comportamental, eu uno aqui os números e as emoções através da minha experiência na contabilidade e minha especialização em neurociência e psicologia positiva para fazer com que você viva sua liberdade financeira. Eu entendi ao longo da minha jornada que dinheiro era muito mais do que só matemática, do que não bastava a gente ter, por exemplo, uma planilha, um orçamento ou um planejamento para a gente seguir, se a gente não entendesse quais eram as causas reais que não me permitia viver o reflexo desse dinheiro no meu extrato bancário ou no meu cartão de crédito. Por quê? Seguir a planilha, seguir o orçamento exige da gente, muitas vezes, uma dedicação e um comprometimento com aquilo. Só que muitas vezes as emoções que nós carregamos, o comportamento que a gente tem, ele é muito mais forte e aí faz com que a gente, no automático, tome micro decisões diárias que não deixa a gente seguir à risca ali aquele orçamento financeiro. Então aqui eu quero trazer essa clareza para que você entenda quais emoções no seu dia a dia estão impedindo você de viver a liberdade financeira. E quem sabe sair de uma vez por todas, né, do endividamento, do nome sujo, seja em qual nível financeiro você esteja atualmente. Muitas pessoas às vezes gastam simplesmente porque estão carentes. Pelo fato da base emocional ela não estar consolidada, a pessoa ela vive num ciclo de querer ser aceita pela sociedade, pelo ciclo em que ela está vivendo, seja no trabalho, seja nas amizades, seja dentro da sua própria casa. E aí, por sentir essa carência, essa necessidade de aceitação ou de atenção externa, as pessoas acabam gastando mais do que deve. Talvez compra em excesso, né, itens para poder sentir-se pertencente, seja um carro, seja uma roupa, seja talvez ir em ambientes, né, num ciclo, por exemplo, de amizade, de ter que ir em todos os encontros, todas as festas, né, todos os happy hours que tem, a pessoa ela acaba gastando mais do que ela pode para poder estar naquele lugar, para não viver a carência, para não viver o silêncio, para não viver muitas vezes em casa aquela sensação de vazio. Então, talvez a ideia, né, do fato de você estar gastando mais do que pode hoje, pode ser essa carência. E quando você entende a essência, né, que é o problema por trás do problema, que eu costumo falar aqui, você vai começar a identificar por que você se sente carente. E aí a gente vai ajustando essa base para que o reflexo de ter que gastar mais do que pode, ele vem ali para um nível talvez de equilíbrio, que aí o orçamento ele começa a fazer sentido. Pode ser talvez por ansiedade. Vejo muitas pessoas que ficam bem quando tem dinheiro. Se o dinheiro some, a ansiedade ela fica exagerada. E essa ansiedade exagerada, mas não é porque não tem dinheiro, muito pelo contrário, ela acontece anterior à falta do dinheiro. E aí, quando esse dinheiro falta, a ansiedade ela eleva. Se em algum momento ali a pessoa ela se ajustou emocionalmente, veio um dinheiro e ela começa a ficar tranquila, não é o dinheiro que resolve o problema da ansiedade, é entender quais são os gatilhos que ativam essa ansiedade. Se porventura é a questão financeira, né, é olhar até mesmo para ver se não está gastando mais do que devia, está vivendo um patamar acima da realidade do que a sua renda te promete hoje, é avaliar, será que eu preciso me qualificar melhor para ganhar mais? Porque aí você começa a se adequar tanto o lado externo da parte orçamentária desse dinheiro em relação às suas emoções para que o dinheiro consiga fluir com mais leveza também. Um outro ponto que a gente pode trazer aqui em relação a essa questão é a sensação, por exemplo, de insuficiência. Você não se sentir capaz, você não se sentir merecedora, você não se sentir bem, você não ser apto, talvez,
a vida ou aquilo que você está construindo. É uma sensação de que o outro sempre é melhor do que você, né? De que existe essa comparação exagerada por trás da situação que você está vivendo. A prosperidade, quando a gente entende que ela é individual, ela faz com que a gente perceba que a evolução, o avanço, ele tem que ser medido pelo meu ontem, pelo meu passado, pelo caminho que eu estou trilhando. Quando a gente começa muitas vezes a se comparar excessivamente com quem está do nosso lado, seja um profissional que talvez está acima de você porque é naquele caminho que você está indo, seja dentro da sua carreira profissional, seja uma amizade, seja o que for, quando você começa a se comparar excessivamente, você não consegue muitas vezes sentir-se bem ou suficiente com a estrutura ou com o caminho que você está lidando. Porque nós temos um problema gigantesco de nos compararmos sempre com quem está acima de nós. Só que quando a gente vai olhar numa escala, você olha para trás, você vê que tem muitas pessoas que estão abaixo de você pelo nível que você já andou. Então essa comparação que muitas vezes ela é por aquele olhar, né, de grandeza, ela te inibe daquele avanço que você já teve. E aí você começa a gastar, você investe. Aqui eu vejo muito isso, a pessoa investe muito em treinamento, muito em curso, muito em ensino para tentar se igualar, só que na hora do vamos ver, a pessoa ela não aplica, ela não coloca em ênfase o tempo suficiente para aquele resultado chegar. E aí nisso a pessoa ela gasta, ela se endivida, ela acha que tem que ser mais um curso, que tem que ser mais uma especialização, e aí o resultado ele só vai o quê? Ficando frustrado. Então essa insuficiência de não se sentir muitas vezes capaz, ela pode estar aí ligada a uma comparação excessiva. Então aborta hoje tudo que você está fazendo aí, olhando para o lado, né, para as coisas que você está vivendo e veja a sua evolução. O quanto você chegou dentro da proposta que você tem aí de jornada para sua carreira, para sua vida, para sua saúde, seja para que área for, porque o dinheiro está relacionado em todas as áreas, em todos os cantos. Então é importante você fazer um 360 graus aí dos pilares da sua vida para ver o quanto que você já evoluiu nessa jornada. E aí essa sensação de insuficiência ela começa a minimizar, porque você começa a ver o quanto você já evoluiu, o quanto você já avançou, o quanto você já fez, o quanto você já desenvolveu, o quanto você já tem de resultado em relação ao seu passado. E aí você passa a se sentir muito mais seguro, muito mais confiante. E essa confiança que dita ali a questão do seu emocional, ela traz para você um reflexo financeiro também positivo em relação ao que você está buscando. E um outro ponto aqui que a gente pode tratar nesse vídeo é a questão do desejo de pertencimento. A gente já falou um pouquinho brevemente aqui quando eu falei da carência, porque acaba que uma coisa envolve na outra. As pessoas elas querem se sentir pertencentes. Nós somos seres relacionais e esse envolvimento, né, de ter as pessoas à nossa volta, ela muitas vezes molda a forma que a gente vai lidar, a forma que a gente vai decidir, a forma que a gente vai falar, a forma que a gente vai vestir, tudo isso você se assemelha. Essa blusa, por exemplo, a forma que eu estou vestida aqui hoje, ela traz um lugar talvez de pertencimento para aquilo que eu busco. Se eu vestir, por exemplo, uma blusa muito decotada, muito pelada, talvez ela vai conectar com o público que eu estou querendo falar, talvez, sobre finanças. Muitas vezes não. Então, o pertencimento em certa, né, nível e grau ali de equivalência, né, ao que a gente está buscando, ele é legal, só que a gente tem que tomar cuidado com isso ser excessivo, você fazer mais do que você pode, gastar mais do que você deve, para poder se sentir aceito naquele ambiente, ou naquele grupo de pessoas, ou naquela sociedade, seja o lugar que você está querendo ir. Quando a gente trata aqui talvez da questão da prosperidade, né, de você brincar um pouquinho ali com o seu sonho, de fazer o quê? De ir lá experimentar, fazer um test drive, fazer um orçamento às vezes de uma casa melhor que você está querendo, isso não é ruim, né? Você está começando a fazer mais palpável aquele sonho que você quer. Depois eu vou trazer outro vídeo falando mais sobre isso. Mas quando você usa, por exemplo, né, de crédito, de empréstimos, ou talvez de uma situação até mesmo, né, de pessoas, para você viver aquilo que você quer, mas que ainda não está na hora,
né? Isso traz para você um prejuízo financeiro gigantesco. Tanto emocional, que aí você vai, né, vivendo aquele ciclo repetitivo, né, de fazer e ter a consequência, e essa consequência gerar um resultado, o reflexo ele vai direto para o seu bolso. Então, se sentir pertencente gastando, né, pelo ter, tem que ter melhor roupa, melhor casa, melhor carro, melhor celular, para você se sentir aceito naquele lugar, isso é corrosivo para o seu dinheiro. Mas você brincar ali, né, ter a sensação de como seria, muitas vezes fazer um orçamento, por exemplo, de deixar de pedir vários iFood, né, ao longo do seu dia a dia, da sua semana, e juntar, por exemplo, o dinheiro disso e ir num restaurante melhor, ter uma experiência melhor, isso é muito saudável para você se conectar com o seu próximo nível. Mas você fazer a todo custo, gastar o que você não tem para se sentir pertencente, isso é muito, mas muito prejudicial para a sua vida financeira. Então, o ciclo que acontece, né, dentro dessa jornada toda é você ganhar, gastar, se aliviar momentaneamente em relação a essas emoções, a esses sentimentos, a essa situação que você está vivendo, em prol do benefício o quê? Imediato. Em prol de um pequeno resultado imediato que parece que é para você bom, só que a longo prazo isso é muito, mas muito ruim, né, para o seu crescimento ou para a construção de uma liberdade financeira. A prosperidade ela começa na nossa mentalidade. A prosperidade ela começa quando você entende quais são as leis que regem os seus resultados, né? Naquilo que você acredita, naquilo que você sente, naquilo que você deseja. Esses são pontos que a gente precisa tomar o cuidado para criar a nossa solidez da liberdade financeira em relação à prosperidade, para ela não ser o quê? Só uma casca por fora, né? Só de aparência, só de algo construído, né, sobre a areia, né, que passou uma água ali, vai levar. Então ela começa quando você começa a entender quanto você ganha e como que você vai gastar esse dinheiro. Independente talvez da renda que você tenha hoje, eu falo que é sempre importante a gente separar, nem que seja uma sementinha ali. Por mais que você não consiga juntar muito ou guardar muito, que seja R$10, R$20, deixa aquele valor separado ali para a construção do hábito, para a construção da sua jornada de liberdade financeira. É fazer hoje com a realidade que você tem e entendendo isso, criando mais estrutura, inclusive de investir no seu conhecimento, né, nas suas habilidades para você crescer muito mais. Porque se você investe em você, que é a pessoa que tem capacidade de gerar mais renda, muito melhor talvez do que investir em um produto financeiro, não que não tenhamos que fazer, entenda isso. A gente vai construindo, mas é muito melhor você investir em você, no seu crescimento, para que esse resultado ele venha talvez de uma forma mais exponencial em menos tempo. Então essa prosperidade ela começa aqui, lá no sentir também, mesmo talvez hoje a situação ela não sendo boa, por mais que você está vivendo endividamento, nome sujo, um problema que parece para você que não tem fim, o primeiro passo é parar de cavar tudo isso, organizar o seu dinheiro, entender como que você gasta ele e construir essa mentalidade emocional que muitas vezes é inconsciente, trazendo consciência, clareza de ver o que está acontecendo hoje, para você começar a refletir um resultado diferente a partir dessa mudança de mentalidade. Lá na Bíblia, em Romanos 12:2, fala que para a gente não se amoldar aos padrões deste mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para a gente experimentar o que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. Se a gente não muda a nossa mente, os resultados vão ser os mesmos, é inevitável. E a tendência muitas vezes é piorar, porque parece que vai virando um ciclo, uma bola de neve aquilo que a gente está vivendo. Então, se você quer mudar que seja um pouquinho da sua realidade, seja em ganhar mais, em ver esse dinheiro sobrando, em ver a prosperidade acontecendo, tem que mudar a sua mentalidade. Começa lá na sua mente. Começa nas suas emoções, nos seus comportamentos, que é tudo, né, um assunto aqui misturado dentro dessa essência de conteúdo. E aí o resultado ele vai refletir. Ele vai acontecer inevitavelmente, porque é reflexo, né? O que você tem, que você acredita, que você vive internamente é o que está acontecendo na realidade externa. Então, se você não está gostando hoje, né, da vida que você está vendo aí, é importante você parar, assim como um adulto faz, né? Entender o que está ruim para começar a fazer aquilo que precisa ser feito com muita cautela, com muita disciplina, com muito foco para o resultado ele acontecer aí na sua jornada.
Para você, né, que já entendeu toda essa questão de que dinheiro ele é muito mais do que matemática, de que você precisa quebrar esses ciclos e esses padrões que você está vivendo, mas que você talvez não está conseguindo sozinho, por mais que você venha buscando conhecimento, já trouxe ali uma ampliação para essa solução. Eu vou deixar aqui embaixo, né, o link do meu formulário, da minha mentoria. Caso você tenha interesse, né, em ter um acompanhamento, um direcionamento com estratégia, metodologia validada, que tem resultados reais, já deixa aqui o seu preenchimento, que entraremos em contato para poder marcar com você um bate-papo e, quem sabe, você fazer parte dessa jornada para construir a sua vida sem limites. Para você que chegou aqui no final desse vídeo, se ainda não se inscreveu, já deixa aqui a sua inscrição, ativa o sininho porque tem vídeo toda semana nesse canal, deixa a sua curtida aqui e encaminhe para alguém que você acredita que precisa ouvir esse conteúdo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!